E aí, moçada, tudo bem? Oi, Jota. Estão me ouvindo aí? Oi, Jota. Sim, sim. Putz, cara, eu tive uns primos que vieram aí no final de semana e um deles estava com Covid. Eu vou ter que fazer quarentena. Tô lascado mesmo. Meu Deus. Não tem problema não. Fazer o quê? Tem que fazer, ué. A gente tem que se habituar com isso, que esse vírus vai ficar circulando muito tempo ainda, né? A gente tem aí o vírus da AIDS, né, o HIV. Não conseguimos vacina até hoje. Aprendeu-se a conviver, né? Outros vírus também. Vai chegar uma hora que o negócio estabiliza, né? E a gente vai convivendo. Tocar o barco. Mas tá bem. O garoto tá bem, não tem nada demais. O problema é quando a pessoa tem alguma comorbidade, né? Idoso, ou tem alguma doença pré-existente, aí o negócio é perigoso mesmo. Galera, eu vou colocar a listinha de chamada aqui para vocês acompanharem comigo. A Isabela Ferreira, eu admiti ela aqui, mas não tá entrando. Ela vai ter que tentar reiniciar ela. Deixa eu ver se entrou agora. Falhou. Avisa para ela lá no WhatsApp, lá para ela tentar reiniciar o dispositivo, porque não está entrando. Deixa eu pôr a listinha de chamada aqui. Vê se dá para visualizar aí, galera. Dá para ver? Tá ruim meu sinal aqui. Dá. Então vamos lá. Segunda aulinha do dia 12. Amanda? Não. André? Arthur? Presente. Beatriz Sabino? Beatriz Xavier? Presente. Brenda? Presente. Kaique Oguro? O senhor da física nuclear? Caroline? Aqui, Jota. Beleza. Celina? Christian? Aqui, JR. Ela? Giovana Anjos? Aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovanni Souza? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? O Christian tá presente. Ele levantou a mão e mandou no chat. O senhor Wegmaker está presente. Muito bem. Parei aqui no Guilherme Oliveira, Gustavo Fernando, Gustavo Avelar, Heloísa, Presente. Henrique Gabriel, Henrique Silva, físico nuclear, Igor, Isabel, Presente. Isabela Vieira, Presente. Isabela Perini, Presente. O Igor tá. Isabela Ferreira. Opa, teve uma transmissão aí que eu não captei. O que tem o Igor? O Igor levantou. Ele levantou a mão ali. Levantou a mão. Isabela Ferreira é que está com problema que não conseguiu entrar ainda. Né? Israel? Eu. Olha o senhor Germano, seja bem-vindo. Jackson? Presente. Jéssica? Não. João Pedro Ivanes? João Victor Cabral, João Victor Guirado, a Júlia de Paula, Júlia Vitória, Júlia Borges, Laura? Leonardo? Letícia Camarinho? Presente. Letícia Nascimento? Presente. Eu.
Matheus Henrique Volski, Maurício, Milena, Pedro Augusto, Aqui, Jota. Pedro Henrique de Paula, Pedro Neiva, Pedro Paulo, Eu. Pedro Lopes, Rafaela, Raíssa, Sofia, Presente. Thiago, Thomas, Vinícius, Vitor Alexandre, Vitor de Brito. Muito bem, deixa eu voltar aqui no... JR. Oi, A Amanda, ela tá assistindo a aula, mas ela não tá conseguindo mandar no chat. quem que é? A Amanda. Ah, tá. Deixa eu marcar aqui, então. E voltar ali para ver se alguém passou batido. Temos duas pessoas aqui para entrar. Quem são elas? Deixa eu ver. Jackson, já marquei aqui. Henrique Gabriel e Luan presentes. Beleza. Já marco aqui. Henrique Gabriel, Luan, Pedro de Paula. Ô, Jota, o Jackson tá pedindo pra você aceitar ele aí. Ah, eu aceitei. Ah, ok. Deixa eu só atualizar aqui. Só um instantinho aqui, pessoal. Henrique Gabriel, o Luan. Também está atualizado aqui. E o Pedro de Paula. Beleza. Muito bem, muito bem. Galera, eu vou colocar aqui, né, compartilhar com vocês a telinha com a nossa provinha do Enem aí de 2015. Então, eu vou pegar aqui de 2015 na sequência, né? E agora eu vou destrinchar as questões de química de todos os conteúdos que são cobrados aí no Enem. Eu cheguei a mostrar para vocês aquele gráfico de setores a respeito dos conteúdos que mais são pedidos lá no Enem. Cheguei a mostrar ou não? Oi? Tô mudo? Não. Não? Que eu me lembre não, Jota. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui o meu gráfico de setores, aquele gráfico de pizza, né? Os percentuais. Deixa eu abri-lo aqui. Os conteúdos, né, que mais caem aí no Enem, para vocês terem uma ideia, né, de como que isso é distribuído. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Tá. Eu vou colocar. E aí eu abro diretamente da telinha. O que mais cai? Vê se dá para enxergar. Dá para ver? Tá dando para ver na telinha aí, galera? Sim. Então tá aí. As provas do Enem, né, desde 2009 até 2018, foi feito esse levantamento, né, com as questões de química de acordo aí com, né, os conteúdos, né, que são estudados aí no ensino médio. Isso foi elaborado desde 2009, que foi mais ou menos o ano, né, no Enem em que houve aquela mudança no estilo da prova, né, que era uma prova basicamente de interpretação de texto, né, uma prova que visava a só avaliar de uma maneira geral lá o aluno quanto a competências, né, e habilidades que estavam mais associadas à interpretação. E cada ano que passa, essa prova do Enem ela vai se tornando cada vez mais como uma carona aí de vestibular, né, semelhante aos vestibulares das grandes universidades. Então, para vocês terem uma ideia, a parte aí de química inorgânica, né? A química inorgânica é o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, 8% de questões estão voltadas para esse conteúdo,
é o conteúdo onde vocês estudam a matéria, né, nas suas condições macroscópicas, né, processos de separação, propriedades físicas, né, da matéria macroscópica. E envolve também o estudo na matéria em termos microscópicos, ou seja, a parte de estrutura atômica, né, as distribuições eletrônicas, formações de cátions e ânions, como que é o átomo, seu núcleo, a eletrosfera, enfim. E também o grupo que estuda lá as substâncias, né, inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, as reações inorgânicas envolvendo essas funções inorgânicas, o cálculo estequiométrico, né, que é a previsão lá de quantidades envolvidas em reações, e o estudo dos gases, né, comportamento dos gases e a descrição, né, matemática de como se comportam os gases. Então, tudo isso está envolvido na química inorgânica. A química geral também aborda todos esses conteúdos que estão associados à química inorgânica. Então, você poderia somar aqui 22% com esse 8%, 30% da sua prova terá esse conteúdo que eu citei, esse primeiro conteúdo aí que vocês acabaram estudando no primeiro ano do ensino médio. A parte de físico-química, 35% das questões das provas do Enem, nesse período, envolveram físico-química, que é o conteúdo do segundo ano do ensino médio, onde vocês estudaram lá as soluções, né, as dispersões, os cálculos de concentração, né, os processos de diluição, enfim, todas as concentrações, tudo que está envolvido com as soluções. Estudaram também a parte de termoquímica, né? Calor de reação, entalpia, qual que é a energia envolvida nas reações químicas. Estudaram também a parte de cinética química, a velocidade das reações, os fatores que afetam a velocidade das reações. Estudaram o equilíbrio químico, né? O equilíbrio químico que acontece em qualquer reação reversível, e também o equilíbrio iônico, que envolve a água, né? Que envolve as soluções aquosas, o cálculo de pH, pOH, as definições lá de acidez, basicidade, o equilíbrio heterogêneo, que envolve, né, sólidos entrando em equilíbrio e com relação à classificação das soluções entre saturada e insaturada. Também nessa parte tem a eletroquímica, que vocês também estudaram no segundo ano do ensino médio, envolve lá, né, as células galvânicas, os processos de oxidação e redução, o funcionamento das pilhas, o processo de eletrólise, né, processos espontâneos e não espontâneos, e os cálculos, né, envolvendo, né, as quantidades, né, que nós temos lá das substâncias em processos de eletrólise ou mesmo de formação de células galvânicas. Então, 35% das questões, né, estão nesse conteúdo e 22% das questões diretamente associadas à química orgânica, que é o conteúdo do terceiro ano de ensino médio que nós estamos vendo agora, né, fechando esse conteúdo, a química do carbono. 13% das questões envolvem química ambiental. Então, essa química ambiental, normalmente, esses 13% de questões que aparecem lá, estão apresentadas de uma forma que é, vamos dizer assim, interdisciplinar, né? Vai ter, então, informações pertinentes à área da química, mas também com a área da biologia, com a física e a matemática. São questões que normalmente eles apresentam com esse caráter interdisciplinar e está envolvido com meio ambiente. Então, a distribuição entre todos os conteúdos ela é bem equilibrada, né? E não há como você, né, imaginar e favorecer algum conteúdo que você possa dizer que não, isso aqui será, né, mais importante de eu focar nos meus estudos. Mas uma coisa chama atenção aqui com relação à físico-química. Vejam que em números absolutos, ela acaba apresentando 35%, né, das questões caindo nesse conteúdo. E é normalmente ali que existe a maior patinação. Por quê? Porque tem matemática, né? Tem que fazer cálculo. E sempre que envolve um pouco mais de cálculo, a parte matemática, né, acaba aumentando o grau de abstração e aumentando também o grau de dificuldade, né? Tudo bem, pessoal?
Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a provinha do Enem de 2015, para nós aqui avaliarmos juntos algumas questões que agora eu vou pegar todas, né? Não me interessa o conteúdo, não me interessa o ano em que isso foi estudado. São as questões de maneira geral. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver a provinha aí, turma? Vou ampliar aqui um pouquinho. Então já aparece a primeira questão aí, né? Questão 46. Dá uma olhada nela. E lembrando daquilo que eu tinha falado para vocês, né? Normalmente nos descritores eu tenho 3 absurdos e 2 questões que vão gerar dúvida. Vocês têm 90 questões para ser respondidas aí em 4 horas, pouquíssimo tempo, então você tem que pensar em fazer aquela seleção das questões que são fáceis, né? Médias e difíceis, lembrando sempre da teoria lá da resposta ao item. Não posso errar a questão fácil de jeito nenhum. As questões médias estão dentro de um nível geral, que o pessoal consegue estar acertando, né? Então vai ter um comportamento que vai ser semelhante lá dos candidatos, e aí nas questões difíceis fica aquela situação onde a pessoa que tem o melhor preparo vai conseguir fazer sem dificuldades, mas as pessoas que vão, né, deixar lá para o final para introduzir o elemento do chute, precisam fazer um chute mais direcionado para não cair numa situação de errar questões fáceis e acertar difíceis, vai ter uma pontuação menor. Dá uma lida no enunciado e me digam, pega agora ou deixa para depois? Questão 46. E aí, galera? Pega sim. Então vamos lá. Já é uma questão selecionada aí como dentro de nível fácil ou médio, né? Então, você precisa economizar o seu tempo para que você tenha um saldo de tempo no final para pegar as questões difíceis, né? Questão de físico-química, envolve equilíbrio químico, né? Conteúdo lá do 2º ano do ensino médio. E aí, temos uma alternativa? E aí, galera, temos alternativa ou não? Eu acho que é a questão D de dado. D de dado. Parcial. Queda da pressão parcial de oxigênio. Então, vamos analisar a questão Também aqui. Eu acho que vocês têm razão. Por quê, né? Vamos analisar a questão. Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividades físicas, né, em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. Então, é esse HbO2, uma combinação aqui da hemoglobina, que é aquela proteína que eu falei para vocês que tem 4, né, cadeias poliméricas na sua forma globosa, que estão presas a um núcleo de um átomo de metal, no caso o átomo de ferro, né? Estão ali centralizadas, né? Presas numa estrutura, então, que forma aí a nossa hemoglobina e consegue, então, capturar o oxigênio, transportar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, né? Então, isso está em equilíbrio no sangue, conforme essa relação. Você tem a sua hemoglobina, é a sua proteína transportadora, ela se combina com o oxigênio que está dissolvido no sangue aquoso, proveniente de onde? Da respiração, passa lá através dos alvéolos, né, pulmonares, ele vai então atravessar a membrana ali e passar para a corrente sanguínea,
E você vai ter, então, a hemoglobina combinada com oxigênio, né? A nossa oxihemoglobina, hemoglobina oxigenada. Legal. Se você está em regiões muito altas, o que acontece quando você está numa região alta? Você vai ter uma pressão atmosférica menor. Essa pressão atmosférica menor vai ocasionar uma menor quantidade de oxigênio no ar. Então, a cada respiração que a pessoa faz, ela acaba, né, inalando e transferindo uma quantidade de oxigênio menor lá para o sangue. E no seu sangue você tem esse equilíbrio químico, que é uma reação reversível. Então, o que acontece dentro do nosso entendimento de equilíbrio químico? Quando eu tenho uma perturbação no equilíbrio químico, onde eu reduzo a concentração de um dos reagentes, no caso o oxigênio, eu diminuo a concentração dele, o equilíbrio se desloca no sentido de repor essa quantidade. Fazendo então que a quantidade de hemoglobina oxigenada diminua no sangue, essa concentração diminui, para que eu reponha a falta desse oxigênio. Professor, E isso vai... Oi? e como você aceitar o Brito? Ele tá no lobby. O Brito... Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Voltando lá. Então, é o princípio de Le Chatelier. Se eu reduzir a concentração de uma espécie química, se eu reduzo a concentração do oxigênio nesse equilíbrio no sangue, esse equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor essa falta de oxigênio no sangue, diminuindo a concentração da hemoglobina que está oxigenada, que está transportando o oxigênio. Então, a alteração na concentração de hemoglobina oxigenada no sangue vai ocorrer por causa do quê? Não por causa da elevação da pressão arterial. Isso aqui não é um efeito que vai ser ocasionado. Nem aumenta a temperatura do corpo. Isso aqui não está associado ao transporte de oxigênio. Muito menos com a redução da temperatura do ambiente. E também não está modificando a quantidade de hemácias no seu sangue. Ela continua a mesma. O que vai acontecer é uma queda da pressão parcial de oxigênio. Foi por causa disso que aconteceu esse desequilíbrio, né? A pressão parcial do oxigênio no ar, ela vai diminuir porque você está numa situação de estar num local de maior altitude. Numa maior altitude eu tenho menos oxigênio porque o ar está mais rarefeito, a pressão atmosférica é menor, a pressão parcial do oxigênio nessa mistura gasosa é menor, porque ele está em menor quantidade, e aí você vai ter então no seu sangue essa combinação de hemoglobina com oxigênio diminuindo de concentração, o que vai afetar, então, o seu metabolismo. Você vai começar a passar mal. Tudo bem, pessoal? Oi, galera, estão me ouvindo aí? Uhum. Questão 47. Pega, passa ou o que faz com ela aqui? Dá uma olhada aí. É uma questão de química. É uma questão interdisciplinar que está, então, relacionando a esse conteúdo com química e biologia. Pega assim, ela é bem curta. Curta, objetiva, e eu diria até que fácil, né? E aí, qual seria a alternativa? Um minutinho aí. E aí, galera? Inibição da fotossíntese. Letra C. Alguém mais? Arrisca outra? Não, concordo com ela. Então vejam aí o enunciado, né? A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos.
O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre será qual, né? Bom, vejam que tem os absurdos, né? O primeiro absurdo, eutrofização. Eutrofização é quando você vai favorecer, né, o desenvolvimento de alguns organismos naquela água e vai ser um desenvolvimento desordenado, onde eles vão acabar, né, atingindo uma população tão grande que começa a afetar os outros. É o caso de você ter uma proliferação lá de algas, você ter algum tipo de organismo que vai se beneficiar dessa modificação, mas vai acabar competindo com os outros e acabar, né, dizimando as outras espécies. Então, é o fenômeno da eutrofização, que está associado à proliferação de algas também. Mas o texto não disse nada com relação ao consumo dos corantes, como se eles fossem um alimento preferencial para alguma espécie causar eutrofização. Não foi isso. Se você estivesse lançando esgoto, né, doméstico, por exemplo, nesses rios, nessas águas, aí sim, você tem matéria orgânica que vai servir para ser consumida por determinadas espécies que vão se favorecer dessa situação, vão então se proliferar de maneira desordenada e vão afetar o equilíbrio. Então, o corante, segundo o texto, está escurecendo as águas, ele não está fornecendo matéria orgânica para consumo, né? Então, a alternativa A e B não tem relação nenhuma com esse problema. Fotodegradação da matéria orgânica, na alternativa B, não tem sentido isso. Fotodegradação. Não estou me referindo à matéria orgânica que está sendo decomposta pela luz. Essa matéria que está sendo lançada lá com os corantes está impedindo, né, a passagem da luz, está escurecendo a água. Aumento de quantidade de gases dissolvidos. Quem falou em gases no enunciado? O que tem a ver os gases, né? Essa solubilidade de gases na água está associada à temperatura, né? Se você modificar a temperatura dessa água, por exemplo, aumentar a temperatura da água, você vai então diminuir a concentração de gases dissolvidos. Isso é um problema que está associado à poluição térmica. Quando eu lanço lá nos ambientes aquáticos, os rios, por exemplo, lagos, uma água que está quente, que é proveniente de processos industriais, por exemplo. Portanto, a correta aqui é a alternativa C, inibição da fotossíntese, porque eu tenho organismos naquele ecossistema que fazem fotossíntese, né, para poder sobreviver. Se eu escureço a água, eu diminuo a passagem da luz e diminuo a oferta de luz para essas espécies poderem fazer fotossíntese. Então, eu vou começar a dizimá-las. Tranquilo aqui, galera? Questão 48 é uma questão aqui que envolve, deixa eu ver aqui, as proteínas, tem aqui os aminoácidos, células secretoras, ela está mais relacionada à biologia. Questão 49, eu tenho aqui um veículo solar, é uma questão de física, né, potência, velocidade, enfim. Questão 50 também está associada aí à física, né, ondulatória, parte das ondas, né? Questão 51 já é uma questão de química que faz parte daquele grupo de química geral, onde eu tenho os processos de separação de misturas, né? Pega ou passa aí, pessoal? 51. Parece ser bem clara e objetiva, pega. É uma questão fácil, tá? É uma questão fácil para você responder aí em menos de 1 minuto. E aí, temos uma alternativa? Temos alternativa aí, pessoal?
Oi, galera, temos alguma alternativa? Opção C? Floculação e separação magnética? Acho Alguém que mais? Alguém discorda? E aí? O texto aqui ele diz: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. É um tal de LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Então, esse LCC é proveniente de um óleo. E todo óleo nós sabemos que é composto por triacilgliceróis, moléculas que são apolares, que têm, então, forças intermoleculares do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, esses óleos vão ter afinidade com outros óleos, com outros solventes que também são apolares. No caso, o petróleo, mistura de hidrocarbonetos. Petróleo, então, não tem afinidade com a água, mas vai ter afinidade com esse óleo de castanha e de caju. O que vai acontecer, então, quando coloca esse óleo? Ele vai formar agregados com o petróleo. Aquilo vai formar tipo pelotas, vai ficar empelotando. E para você retirar essas pelotas, você então coloca nesse óleo nanopartículas magnéticas, ou seja, que tem propriedades magnéticas que vão interagir com campos magnéticos, vão sofrer força magnética. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas. Quais são eles, respectivamente? Então, quando você colocou o seu óleo, você fez você agregou esse petróleo junto, né, com esse óleo de castanha. Quando você agregou, você formou, né, pelotas, vamos dizer assim, flocos desse agregado de óleo com petróleo. Então, esse processo é chamado de floculação. É o mesmo processo que nós fazemos quando fazemos o tratamento da água, né? A água, no primeiro processo, ela vai receber, então, sulfato de alumínio, hidróxido de alumínio, na sua formação desses flocos, na floculação. Esses flocos, então, ficam mais pesados e decantam, né? Você consegue separar. Então, o primeiro processo, onde aconteceu a formação desses agregados, é a floculação. E o segundo processo, você vai usar o quê? Vai usar um ímã, porque esses flocos vão ter lá o seu óleo com nanopartículas magnéticas. Esse ímã vai atrair, vai grudar esses flocos dele e você vai separar, então, da água. Então, a alternativa correta aqui, né, pessoal? Primeiro processo, a floculação, e o segundo processo, a separação magnética. Não tem nada a ver com a decantação, você não quer decantar, você quer tirar aquilo dali, você não quer que aquilo vá para o fundo, né, para depois você separar. Não tem nada a ver com centrifugação, imagina centrifugar, colocar numa centrífuga toda aquela água contaminada por aquele monte de petróleo, não tem nada a ver. Destilação fracionada não tem nada a ver, peneiração menos ainda. E dissolução fracionada não é um processo que está adequado aí para esse tipo de situação. Tranquilo aqui, galera? Questão 52. Pega, passa, o que faz com ela? Também é uma questão que está no conteúdo lá que envolve química geral, né, propriedades físicas lá das substâncias. Reação do hidróxido de sódio com gás, não. Reação do hidróxido. Questão fácil. Sim. E aí, qual que é a resposta aí, turma? A soda cáustica pode ser usada no desentupimento.
Eu tô em dúvida. Mas eu acho que é a letra A. Absorção da umidade presente no ar atmosférico. Certo. Então vamos pensar aqui, né? O enunciado diz aqui: a soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio, NaOH, uma base, né? Como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre do quê? Vamos ver aqui então as alternativas, né? Reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Se houvesse reação química entre o hidróxido de sódio e o gás nitrogênio, formaria-se um outro produto que não seria, né, a soda cáustica. Como é que o fabricante então ia colocar essa soda cáustica dentro de uma embalagem? Para depois o cara abrir aquela embalagem, acontecer uma reação química, ó, aquilo poderia produzir fogo, poderia produzir gases, poderia produzir, né, um acidente. Não tem nada a ver com reação química isso. Item alternativa D. A dissorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. A dissorção é quando eu tenho os gases, né, se prendendo à superfície do seu material. Mas isso não explica o porquê que a nossa soda cáustica vai apresentar um aspecto derretido. Então, se isso acontecesse, eu ia ter somente a superfície lá desse sólido, né, apresentando esse formato aí derretido. Reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. Então, quer dizer que o fabricante vai deixar essas impurezas para reagir com o oxigênio do ar, para quando você abrir a tampinha dele lá, acontecer uma reação química e, dentro dessa reação química, o que pode ocasionar, né? Será que o negócio pode explodir? Será que o negócio vai liberar gases? Será que o negócio vai esquentar, pegar fogo? Não pode acontecer reação química, pelo amor de Deus, na presença do ar. Senão você nem embalaria isso para vender. Fusão do hidróxido de sódio pela troca de calor com o ambiente. Se isso acontecesse, o hidróxido de sódio dentro da embalagem, lá na prateleira do mercado, estaria na forma líquida já, estaria derretida. Porque a troca de calor vai acontecer da mesma maneira, com a embalagem aberta ou fechada, sendo ou não exposta ao ar. Outro absurdo. Então, a correta aqui, pessoal, a absorção da umidade presente no ar atmosférico. Aí sim, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, é uma substância higroscópica. Ela absorve a umidade do ar. E quando isso acontece, parte dessa soda cáustica vai combinar com a água, vai acontecer a dissociação iônica, e eu vou ter, então, aquele retículo cristalino iônico sendo rompido, e ela vai apresentar, então, aquele aspecto, né, como se estivesse derretido. Então, é pelo fato de absorver a umidade do ambiente. Tranquilo aqui, galera? Questão 53 é uma questão de física, envolve aqui óptica, né? O fenômeno da difração. Questão 54 de biologia, que os cromossomos, né, X e Y. Questão 55 é uma questão de química, físico-química, conteúdo de segundo ano do ensino médio, estudo de soluções. Pega, passa, o que faz com isso? Esta é uma questão que pode ser classificada... Tem conta, né? É uma questão que pode classificar como nível aí difícil, né? Acho que passa, né? Faz depois. Tá aí, dá uma pensada nela. Pega, passa, o que faz com ela? Eu concordo com a Rita. Eu não sou muito boa em conta, então eu deixaria para depois. Para depois, né? Marcaria do ladinho o número da questão e voltaria. É o que eu falo para vocês. Tem questões que você vai precisar economizar um tempinho lá no final, né? Respondendo as questões lá fáceis, lá em médias, economizando tempo para você poder
trabalhar uma questão dessa um pouco mais complexa, que envolve um pouco mais de cálculo, com um pouco de calma, né? Para não ser aquele chute feito de qualquer jeito. Você pode até chegar na situação limite que vai chutar, mas você faz um chute mais direcionado. Estou apagando aqui a luzinha para poder mostrar para vocês a resolução dela. De fato, é uma questão um pouquinho mais complexa. Então aí, pessoal, eu vou colocar aqui a luzinha para vocês enxergarem. Aí eu vou ter que tirar aqui o compartilhamento. Esse que é o problema, né? Então vou fazer o seguinte. Espera lá. Tá dando para ver a luz aí, tudo? Então ele fala no enunciado, né, a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato, NO3-, para 0,009 mol por litro, em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio de concentração de 90 gramas por litro desse sal, né? Deu as massas molares do nitrogênio, do cálcio, né, do oxigênio. E aí ele pergunta, qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, o tanque do produtor tem 5.000 litros. Ele tem uma solução nutritiva de concentração, né, de nitrato de cálcio de 90 gramas por litro. E aí, ele precisa ajustar essa concentração no tanque, colocando um pouco dessa solução ali, até que essa água desse tanque, de 5.000 litros, atinja uma concentração de 0,009 mol por litro de nitrato. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é ver que sal que é esse, né? Então, nós temos aqui o nitrato de cálcio, CaNO3,2. Essa é a fórmula do nitrato de cálcio. O nitrato tem carga 1-, o cálcio é metal alcalino, carga 2+, grupo 2 da tabela periódica, a inversão dos números de carga gera a fórmula do composto iônico. Se eu pego esse cara, que é um sal sólido, coloco na água, dissociação iônica, é um composto iônico. Ele vai liberar, então, cálcio 2+, aquoso, e vai liberar 2 ânions nitrato, 2NO3-, aquoso. Proporção de 1:2, eu tenho 2 nitratos na estrutura iônica. Então, vejam que se eu pegar 1 mol de nitrato de cálcio e dissolver na água, eu vou gerar 1 mol de íons cálcio, cátions, né? E 2 mol de íons nitrato. Essa é a primeira situação que nós colocamos aqui, né? Outra informação, a concentração da solução nutritiva desse sal, ele falou que a concentração é uma concentração comum, então C, é de 90, né, gramas por litro. 90 gramas por litro deste sal na solução nutritiva. Então, vejam, 90 gramas por litro, eu posso falar o seguinte, que em termos de nitrato, em termos de concentração do nosso nitrato, eu vou dobrar essa concentração. A massa molar, né, do nosso nitrato, fazendo o cálculo dessa massa molar dele, NO3, nós temos então o nitrogênio com 14, o oxigênio com 16, aparecendo 3 vezes,
Então aqui nós vamos ter 48 mais 14. Isso só para o nitrato, né? E ainda o nosso cálcio. E eu terei 2 nitratos, então isso aqui eu vou multiplicar por 2. O nosso cálcio tem massa de 40, vou somar 40 aqui embaixo. E a massa molar, portanto, vai ser de 164 gramas por mol. Muito bem. Se essa massa é de 164 gramas por mol, a concentração, então, que eu tenho aqui do meu nitrato, eu vou poder, então, dividir, né? Se eu fizer aqui uma divisão, eu vejo que a proporção é de 1 mol para 2 mol, então eu vou utilizar 2 mol dessa quantidade. Em nitrato, em NO3, menos, eu vou ter uma quantidade, então, de 1,1, né? Mol por litro. E será de 1,1, porque aqui de 90 gramas, eu percebo que passo a 180, proporção de 1 para 2 para nitrato. E dividir os 180 por 164, 1,1 mol por litro. Muito bem. O que vai acontecer agora, pessoal? É um problema de diluição. Na diluição, o que eu tenho, né? A concentração inicial da solução inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração no final vezes o volume no final. A concentração inicial do nosso nitrato, nós vimos que é 1,1 vezes o volume inicial, é a quantidade que nós vamos colocar desse nutriente naquele tanque. Vai ser igual. No final do processo, a concentração vai ter que ser 0,009. É o ajuste, eu quero chegar nessa concentração de nitrato. Vezes o volume final, vai ser o volume que eu coloquei inicial, daquela substância nutritiva, mais o volume de água que eu tenho naquele tanque. 5.000 litros. Então, resolvendo essa equação, 1,1 vezes o volume inicial vai ser igual na distributiva, né? 0,09 volume inicial mais 5.000, né, vezes o volume inicial, que eu vou ter aqui 45. E aí, turma, resolvendo essa equação, né, para volume inicial, nós vamos chegar em volume inicial de aproximadamente 40,6 litros, ou seja, ele quer um valor aproximado, 41 litros. Tranquilo aqui, galera? Tranquilo. Aí é uma questão, né, que envolve, né, diluição de soluções, né? Você tem que pegar a situação inicial, volume inicial, né, concentração inicial, e igualar ao volume final, concentração final. Você teve que converter essa concentração que foi dada em gramas por litro para mol por litro, porque você precisou fazer os cálculos na concentração molar, em mol por litro. E aí, nossa alternativa, então, correta aí é a alternativa B. Por isso que eu falei, né? Você tem que deixar essas questões aí que são mais analíticas, né? Tem uma abstração maior, reservar um tempo maior para o final, para você poder fazer esses cálculos, fazer essas interpretações com um pouco mais de calma. Tranquilo até aqui, galera? Oi, pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo, tudo certo. Turma, na próxima aula, então, de Enem, nós retomamos aí nessa provinha e resolvemos as
demais questões aí para a gente poder fazer uma revisãozinha aí, tá? Um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais, Jota. Tchau, tchau. Tchau, Falou, tchau. galera. Tchau, tchau. Até mais.